dias, que foram os dias que, segundo os analistas políticos, todos os analistas políticos, mais se aproximaram da Terceira Guerra Mundial até os dias de hoje. A mais, inclusive, que ataque às Torres Gêmeas, isso nem se fala, isso foi fichinha, tá? Porque os 13 dias que abalaram a história foram os dias em que ficou essa negociação, um bloqueio naval norte-americano e os mísseis instalados. Se os Estados Unidos atacassem, ia o míssil. Se o míssil fosse, começava a Terceira Guerra Mundial. Essa era a verdade. Então, foram dias bastante tensos até que se negociou a desinstalação dos mísseis e o fim do bloqueio naval. E isso determinou tanto a Baía dos Portos quanto a crise dos mísseis, foram o que eu chamo, alguns outros autores chamam também, com várias palavras, outras palavras talvez, de os aceleradores do caráter da Revolução. Quer dizer, o caráter da Revolução como socialista, ele se definiu de verdade, de uma forma mais acabada, a partir desses dois processos, que ocorreram em 61 e 62, e não antes, não em 59, não em 58, e nunca em 53. Nunca em 53, quando eles tomaram Moncada, tentaram tomar Moncada, eles estavam pensando em ser socialistas. Eu só quero contar por último para vocês, não vou falar aqui das medidas internas e das externas, só quero dizer que a Revolução Cubana ela impactou muito a história da esquerda latino-americana a ponto de transformar as concepções que a esquerda tinha dela mesma, o que ela tinha que fazer para chegar ao poder ou para chegar a uma sociedade socialista. Por exemplo, a questão da luta armada, a questão da guerra de guerrilhas, que era desprezada pela esquerda tradicional, sobretudo pelos partidos comunistas, passa a ser vista com outros olhos a partir da Revolução Cubana. Passa a ser vista com bons olhos por uma dissidência dos partidos comunistas, principalmente, o Exército de Libertação Nacional na Bolívia, e várias organizações que se criaram sob influência da Revolução Cubana e que, por causa da já não surpresa do processo, foram todas, assim, brutalmente destroçadas, essas primeiras organizações, que a gente chama de primeira onda de processos revolucionários sob influência da Revolução Cubana. A Revolução Cubana também determina o descrédito naquela história das etapas, de que primeiro tinha que se cumprir uma etapa democrática burguesa para depois se chegar ao socialismo. Quer dizer, acabou essa história de que nós temos que ir para outras etapas antes. E que mais? A questão do voluntarismo revolucionário em oposição às condições prévias, a ideia de que a esquerda passa, uma parte da esquerda latino-americana passa a perceber que não só tem que ter algumas condições, mas também tem que ter vontade de fazer uma revolução, né? E daí surgem esses movimentos, o Exército de Libertação Nacional, na República Dominicana, o movimento 14 de julho, que derruba finalmente o Trujillo em 61, mas que depois volta em 63. Na Venezuela surge o MIR, que é da esquerda revolucionária, as Forças Armadas de Libertação Nacional. No Peru, na Guatemala, na Nicarágua, surge a Frente Sandinista de Libertação Nacional em 64, que vai desaparecer totalmente, que depois, num terremoto de 72, né, vai voltar, 72 ou 78 o terremoto? 72, eu acho. 72, né? Vai voltar com toda a força, porque o Somoza embolsa o dinheiro da ajuda internacional, e daí vai ter uma vitória em 79, né? Mas são movimentos que, em geral, são todos derrotados nessa época. Depois nós vamos ter novos movimentos inspirados na Revolução Cubana, mas aí movimentos de resistência às ditaduras que se implantam, ato contínuo à vitória da Revolução Cubana, se implantam sucessivamente governos ditatoriais para impedir novas fugas. Então, o que eu percebo aqui
é uma ojeriza à Revolução Cubana nos anos 60 e 70, depois, né, desse primeiro impacto de encantamento com os barbudos, que eles chamavam assim, a imprensa brasileira chamava dos barbudos de Fidel Castro. Depois desse primeiro encantamento, eu vejo ojeriza, temor e desprezo. Em 1989, eu vejo deboche, compaixão. No primeiro ano, assim, em seguida, a queda do Muro de Berlim. E depois questionamento, mas por que permanece, e uma retomada da história do temor, da surpresa de por que permanece. E daí vários acontecimentos, como o caso de Elian, que é a história do menino, né, que está inclusive na capa do livro, a foto clássica que ganhou o prêmio Pulitzer, que é quando a CIA, né, não sei se é a CIA, que entra na casa dos parentes do rapaz em Miami para resgatá-lo e entregá-lo para o pai em Cuba. Esse é um caso bastante conhecido. A visita do Papa a Cuba, né, e que daí a imprensa brasileira debocha também, mas o Fidel terminou com todas as igrejas. Depois, infelizmente, quando o Fidel ficou doente e passou a presidência para o Raul, eu já tinha até publicado o livro, né? Então, mas eu acompanhei e a imprensa brasileira achava que ali ia acabar a Revolução Cubana e não acabou. E a imprensa brasileira agora está torcendo e acha que agora vai acabar a Revolução Cubana porque o Raul está fazendo reforma e não vai, de verdade, acho que não, mas ninguém tem bola de cristal, né? Mas em todo caso, acho que não. E essa é a nossa imprensa em relação à Revolução Cubana. Eu vou deixá-los à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações, porque eu acho que eu já falei muito, né? Falei muito. Então tá, é isso. Obrigada.